Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Hoje vamos falar sobre gramática, para finalizarmos nosso assunto de concordância nominal, onde também vamos trazer a regência nominal, tá bom? Que é um outro assunto que nós vamos iniciar no nosso livro, tá? Vamos falar sobre a regência verbal e a regência nominal. Ambos são parecidos, tá bom? A regência verbal e a regência nominal, elas têm características parecidas, considerando que vamos utilizar as preposições tanto nos verbos quanto nas preposições. Então, é um assunto muito interessante, mas antes a gente vai realizar uma atividade de concordância nominal, tá bom? Depois dessa atividade de concordância nominal, a gente vai passar para a parte da regência. Antes, deixa eu colocar o cabeçalho aqui do nosso escola para a gente poder dar início. Então, pessoal, como eu estava falando, a gente vai iniciar a regência verbal e a regência nominal. Basicamente, pessoal, é um assunto bem similar à questão da concordância verbal e da concordância nominal. A diferença é que, na regência, existem alguns verbos e alguns substantivos que precisam sempre vir seguidos de algumas preposições. Essas preposições, elas basicamente complementam o significado do verbo, porque existem verbos que eles não precisam de complemento e outros precisam. Existem verbos transitivos diretos e verbos transitivos indiretos. Então, a regência verbal ela vai acontecer com os verbos transitivos e indiretos. Isso aí, ó, a gente já estudou nas aulas anteriores, nós já falamos sobre transitividade verbal, inclusive vocês viram isso também no oitavo e no finalzinho do sétimo ano e no oitavo ano, onde vocês estudaram, falaram sobre, ou nós falamos sobre a transitividade verbal, que é a possibilidade de um verbo precisar de um complemento para completar o seu significado. Existem alguns verbos que por si só eles não estão completos, eles precisam de uma outra palavra que nós chamamos de complemento para dar o significado total. Quais são exemplos desses verbos, professor? Por exemplo, vamos colocar o verbo achar. Temos o verbo achar e o verbo acordar. Achar e acordar. Temos dois verbos aí. Um verbo precisa de complemento e o outro não precisa de complemento. Qual é o verbo que precisa de complemento aí? O verbo que precisa de complemento é o verbo achar. Ele requer um complemento para que seu significado esteja completo. Então, a gente diz, por exemplo, eu achei. Mas se você falar eu achei, o significado do verbo ele não está completo.
Tá? Você percebe que você precisa colocar uma outra palavra para completar o seu significado. Você achou o que exatamente? O que é que você achou? Eu achei uma bola. Então, nesse caso aí, uma bola é o complemento do verbo achar, tá? Uma bola complementa o significado do verbo achar, beleza? Então, aí a gente chamaria esse verbo de verbo transitivo. Verbo transitivo. Bom, então, verbo achar, vira transitivo. Ainda vou explicar qual a diferença do verbo transitivo direto e do verbo transitivo indireto. Vou explicar a diferença entre o verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto. Tá bom? Mas antes, vamos ver aqui transitivo e verbo intransitivo. Bom, então, o verbo transitivo, como eu já expliquei para vocês, é o verbo que precisa de um complemento. Ele precisa de uma outra palavra para complementar o seu significado. E temos aí também os verbos intransitivos. O que é que esses verbos intransitivos eles fazem? Os verbos intransitivos, pessoal, eles são utilizados sem complemento. Eles não precisam de complemento, porque eles por si só já estão completos. Um exemplo desse verbo é o verbo acordar. Eu não preciso de um complemento com o verbo acordar, tá? Por exemplo, eu acordei. Não, eu não preciso. Veja que o significado dele já está completo. Eu já tenho um significado completo quando eu falo eu acordei. Eu não preciso colocar mais nada. Então, aqui eu tenho um exemplo de um verbo intransitivo. Tá bom? Verbo transitivo, que precisa de complemento, e verbo intransitivo, que não precisa de complemento. Conseguiu entender a diferença? Muito bem. Vamos lá agora falar a diferença entre verbo transitivo direto e transitivo indireto. Qual é a diferença, professor, entre o transitivo direto e o transitivo indireto? A diferença é mínima, pessoal. A diferença é mínima, mas é uma coisa que causa muita confusão e as pessoas acabam esquecendo. O transitivo direto, pessoal, ele não vem com uma preposição. Como assim uma preposição? Existem alguns verbos no português que eles são sempre seguidos da preposição. Eles sempre vêm acompanhados da preposição. Por exemplo, precisar de. O verbo precisar, ele necessita, ele precisa dessa preposição aí de. Ele não pode agir sozinho, tá bom? Ele não pode agir sozinho. Então, eu não posso chegar para você e falar eu preciso você. Não posso chegar e falar isso aí. Tá? Está errado. Por que está errado, professor? Eu preciso você, o verbo precisar, ele precisa da preposição de. Eu preciso de você. Então, esse de aqui é como se ele já fizesse parte do verbo. Tá aqui. Então, esse precisar de é como se fosse só um verbo, um único verbo, uma única palavra, tá bom? É como se esse de aí ele fizesse parte do precisar. Aí formam apenas uma única palavra, tá bom? Então, eu preciso de você. Nesse caso aí é um verbo transitivo indireto. Transitivo indireto, porque ele vem seguido da preposição. Quais são outros exemplos, professor, de verbos transitivos indiretos que precisam dessa preposição? Só essa preposição aqui de? Não, pessoal. São outras preposições também, tá bom? Um exemplo é o verbo assistir. Muita gente não sabe, mas o verbo assistir, ele precisa vir junto com o a. Assistir a alguma coisa. Por exemplo, assistir ao programa.
e não assistir o programa. Assistir o programa está errado. O certo é assistir ao programa, tá bom? Então, o verbo assistir, ele precisa dessa preposição aí, a, para dar o significado que a gente espera. Caso contrário, a gente pode até acabar mudando o significado da palavra. Bom, então, assistir ao programa, não assistir o programa. Vou explicar como é que é possível que você mude o significado da palavra inconscientemente, ou seja, sem saber. É possível isso, professor? Sim, isso é possível. Que você acabe dando, na verdade, falando uma coisa diferente daquilo que você queria falar, porque você não usou a preposição correta. Tá bom? Isso acontece muito com o verbo assistir e eu vou explicar mais lá na frente para vocês o porquê e o como isso acontece, tá? Então, aqui é um exemplo, pessoal, ó, dois verbos transitivos indiretos. Tá? Por quê? Eles precisam do complemento, né? Como vocês estão vendo, mas eles também precisam vir junto a essa preposição, tá? Eles também precisam vir junto à preposição, beleza? Então, transitivo direto seria o verbo achar, por exemplo. Veja que ele não precisa de nada, ele só coloca achar e o complemento, só, tá bom? Achar uma bola. Já aqui ele precisa dessa questão aqui do a, assistir a alguma coisa, tá? Então precisa desse a, e por isso é um verbo transitivo indireto. Achar é um verbo transitivo direto e assistir é um verbo transitivo indireto. Vocês conseguiram entender essa diferença entre a transitividade verbal? Eu acho que vocês estão conseguindo entender. Vou exemplificar com outro verbo transitivo indireto. Um dos verbos mais conhecidos aí, né? O verbo gostar. Nós gostamos de chocolate. Aqui a gente tem outro exemplo aí. A gente tem um verbo gostar, né? Gostamos. E temos aí a preposição de. Gostamos de chocolate. Tá vendo? Nós gostamos de chocolate. Então, esse de aqui, tá? Ele indica justamente a regência do verbo gostar. Eu não posso falar nós gostamos de chocolate. Não podemos falar isso. Eu preciso ter a preposição de. Nós gostamos de chocolate, tá bom? Nós gostamos de chocolate, tá bom? Então, aí está um exemplo, mais um outro exemplo para vocês, acerca dessa questão aí da regência verbal. Então, essa regência verbal, ela só vai acontecer com os verbos transitivos indiretos, ou seja, esses verbos aí que precisam levar essa preposição no seu significado, tá bom? Então, transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo, transitivos e intransitivos. Pronto, eu acho que isso aí vocês conseguiram entender esses conceitos, né, de regência verbal. Agora a gente vai entender melhor como aplicar a regência verbal. Primeiro, pessoal, a regência verbal é a preposição que acompanha o verbo. No caso do verbo gostar, é o de, assistir é o a, gostar, assistir, precisar também é o de, tá? Precisar de algo. Tá, querido? Precisar de algo. Então, cada verbo aqui, como vocês estão vendo, ele indica uma regência diferente. Cada verbo ele indica aí uma regência diferente, como vocês estão vendo. Tá bom, pessoal? Cada verbo aí ele tem essa regência diferente. Beleza? Então, isso é muito interessante, tá?
não tem como nós sabermos qual vai ser, cada verbo ele tem um padrão diferente. O importante é que você não esqueça como utilizá-lo, para que você não venha a esquecer a regência daquele verbo específico, tá? Então, gostar de, assistir a, precisar de. Então, cada verbo ele possui uma regência diferente. Todos os verbos possuem regência? Não. Nem todos os verbos possuem regência, tá? Nem todos os verbos possuem regência. Então, há apenas alguns verbos. E esses verbos que possuem regência, você precisa decorar a sua regência. Precisa saber qual é a preposição utilizada junto com aquele verbo, tá bom? Então, a gente tem, por exemplo, gostar de, tá bom? Assistir a, precisar de, tá bom? E entre outros verbos aí também, né? Que a gente vai ver e vai exemplificar nas próximas aulas, tá bom? Então, isso é um exemplo de regência. Deixa eu mostrar uma atividadezinha aqui para vocês agora. Pronto, uma atividade bem simples aí para vocês, tá? Para vocês responderem. Aí temos aí, em qual dos casos abaixo há um erro de regência nominal? Ó, aqui é um erro de regência nominal. O termos é quase a mesma coisa, tá bom? A regra, o padrão é quase a mesma coisa. A diferença é que a gente viu com verbos e agora a gente vai ver com substantivos, tá bom? Então, não tem muita diferença. Isso aqui ainda é referente ao assunto de concordância nominal, que a gente já viu na última aula, tá bom? Aqui é referente à concordância nominal ainda. Temos aqui ainda sobre a regência nominal. Vamos primeiro responder esse daqui, tá bom? Nesse caso aqui é um erro de concordância nominal, que foi o que a gente estudou na última aula. Analisem essas frases aí, vejam se vocês conseguem identificar o erro de concordância nominal. Bom, pessoal, então, qual é o erro de regência nominal aí? Vamos lá. Letra A quadra de esportes estão destruídas. Letra B, a menina está contristada. Letra C, os viajantes propuseram algumas novas teorias conspiracionistas. Letra D, as meninas têm grande afeto umas pelas outras. Então, onde é que está o erro de regência nominal aí, de concordância nominal, perdão? O erro está na letra A quadra de esportes estão destruídas. Gente, esse aqui está muito simples, pessoal. Não tem nem como errar isso aqui. A quadra de esportes estão destruídas. Não existe estão destruídas. O sujeito aqui é a quadra. De esportes é apenas um adjetivo. Adjetivo ele não pode influenciar na concordância verbal nem nominal, tá? Então, a quadra de esportes está destruída, tá bom? Está nem destruído, nem destruídos. Está destruída, porque esportes é masculino. Mas esportes aqui não é o sujeito, tá bom? Esportes é apenas um adjetivo, está agindo aí como uma locução adjetiva, tá? Mas isso aqui não é o sujeito, não. O sujeito aqui é a quadra, tá bom? A menina está contristada, correto? Contristada
concordando aí com a menina. Os viajantes, algumas novas teorias conspiracionistas, concordando com teorias e novas também, tá? As meninas têm grande afeto umas pelas outras. Também está correto. Grande afeto umas pelas outras. Então, também está correto. Agora temos um erro aí de regência nominal. Analisem aí e vejam se vocês conseguem encontrar esse erro. Então, temos aí, pessoal, vamos corrigir os erros da regência nominal. Letra A, tem um horror de rato. Ele ficou furioso por aquilo. Ele tem aversão com pessoas. A bactéria não é visível com olhos nus. Tem um horror a rato. Ele ficou furioso com aquilo. Ela tem aversão a pessoas. A bactéria não é visível a olhos nus. Entendeu, pessoal? Então, nesse caso aqui, ó, todos corrigidos, todos com erro de regência nominal e todos foram devidamente corrigidos, tá bom? A última agora para a gente poder finalizar aqui. Complete as lacunas com para, porém, com a ou de. Observe que cada preposição só pode ser usada uma vez e há a possibilidade de usar contrações. Mais um minuto para vocês responderem. Vamos lá, pessoal? Então, ele é digno de receber um aumento, tá? Estamos aptos a o cargo. O local é acessível a cadeiras de rodas. Esse produto não é compatível com a oxigenada. Estou ansiosa por. Esse filme é impróprio para. Ok? Então, aí está a correção com todas as lacunas preenchidas. Tá bom, pessoal? Então, gente, a gente fica por aqui hoje. Foi a nossa introdução de regência nominal e regência verbal. Próxima aula, vamos falar mais um pouco sobre isso. Tá bom? Vejo vocês na próxima aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição lá no Class App. Estudem esse assunto, é um assunto legal, um assunto muito interessante. Na próxima aula, vamos utilizar o nosso livro de gramática, tá? Então, espero todos vocês lá. Estudem, tá bom? Tenham uma ótima semana. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição lá no Class App, como vocês já sabem, como vocês já bem o sabem, tá bom?
Então, fique com Deus, pessoal. Tenham uma ótima semana, um bom descanso para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Amanhã, nossa aula de produção textual. Então, eu espero vocês aí, já estou com saudades e até a próxima aula. Tchau, gente.